do homem hoje aqui. Quem puder nos acompanhar, continue conosco aí no na nossa live ao vivo, hoje aqui com o Kaká no seu podcast. É isso aí, pessoal. Falei que era rapidinho, eu acho que ficou sem o áudio, né? Mas não tem problema. Nós estamos aqui para falar sobre a saúde do homem, porque eles demoram a se cuidar. E claro, com um convidado super especial, que é o Dr. Walid Khalil, que vai bater um papo conosco, é médico urologista e também candidato a deputado estadual nesse pleito de 2026. Eu vou pegar aqui a boa noite do Dr. Walid. Boa noite, doutor. Seja bem-vindo ao Educacá e Conexões aqui na Cacá TV. Boa noite, Kaká. Prazer enorme estar com você aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde do homem, um tema muito importante que eu gosto muito de falar, porque faz parte do nosso dia a dia, né? O cuidado da saúde do homem e da mulher também, que é muito importante, coisas que a gente faz há mais de 25 anos, mas a saúde do homem, porque o homem costuma negligenciar muito, é algo que eu costumo bater mais firme, mais duro, para que a gente possa ter realmente esse cuidado voltado para aqueles que negligenciam um pouco mais a saúde, coisa que nossas mulheres não fazem, tá? Meus parabéns a todas as mulheres e também a todos vocês que estão acompanhando esse programa hoje aqui com o Kaká e eu no seu programa Kaká TV. É isso aí, pessoal. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, nas nossas outras redes sociais, já se inscreva aí. Não esquece de deixar o seu like, manda a sua mensagem. Né? Quem está acompanhando na KKTV está passando aqui os nossos endereços e o WhatsApp que você pode participar também aqui conosco. E antes de entrarmos no tema, né, mais delicado, né, quero começar conhecendo um pouco, né, da trajetória do doutor, né, que é médico urologista, né? Quem é o Dr. Walid Khalil? Com certeza tem muita gente que conhece, né? Mas talvez o nosso público aqui não conheça ainda o doutor, né? Que o senhor se apresentasse para o público nosso. É sempre bom, né, Cacá? Até porque, assim, quando a gente está conversando com públicos diferentes, e mesmo às vezes o nosso próprio público sabe, às vezes, um pouco da gente, e às vezes a gente precisa sempre estar se apresentando cada vez mais, melhorando as informações sobre nós para que as pessoas tenham certeza de com quem que elas estão se comunicando. Isso é muito importante. O Walid Khalil é um médico formado há mais de 25 anos, especialista em cirurgia geral, em urologia, com algumas subespecialidades dentro da urologia, que é a andrologia, que cuida da parte da saúde do homem, das reposições hormonais, da fertilidade masculina, né? E também tenho algumas pós-graduações, alguns cursos em medicina da longevidade, que eu gosto muito de fazer, e medicina do esporte e do exercício físico também, mas que não anuncio, porque minhas especialidades maiores são as que comandam o meu dia a dia. Essas eu fiz mais para mim e acabei usando para todos os meus pacientes que buscam mais qualidade de vida. Tenho um doutorado pela Escola Paulista de Medicina, pela Universidade Federal de São Paulo, por onde eu terminei meus estudos, minha residência médica, e hoje atuo na minha clínica privada e também no SUS, né, como médico urologista e andrologista. Sou casado com a Fabrina Eli Gouveia, que é minha uma advogada. Tenho 3 filhos, o Enzo, o Vinícius, a Catarina. Sou cristão e amo animais. Essa é uma das principais características do Dr. Walid Khalil. E também apaixonado pela medicina, apaixonado pela minha profissão. É algo que realmente eu me dedico muito, entrego minha vida primeiramente a Deus e depois ao servir através da função, da profissão de médico, que para mim é uma das profissões mais belas que existem no mundo, como todas as outras, como a sua de professor, como o advogado, como o dentista, o engenheiro, como qualquer profissional que existe hoje na face da Terra é valorizado, mas eu sou apaixonado pela minha profissão, que eu acho que com ela eu consigo realmente ser um mensageiro do homem lá em cima e poder tocar na vida das pessoas e fazer com que eu possa aliviar dores e sofrimentos e curar quando me for possível através das minhas mãos, mas com o comando do homem lá em cima. Então esse um pouco sou eu.
tenho 4 irmãos maravilhosos, 12 sobrinhos, uma Família mãe, grande, né? uma família grande, uma família daqui de Cuiabá mesmo. Meu pai, um libanês que veio do Líbano com 18 anos e constituiu uma família linda, na qual nós temos um orgulho muito grande, junto com a minha mãe, que é daqui, uma cuiabana, filha de uma família tradicional daqui, de Cuiabá, e tenho o maior orgulho. E hoje, né, dedico parte da minha vida agora para essa nova empreitada que você acabou de falar, que é a disputa para candidatura como deputado estadual. Não sou político, nunca entrei na política, nunca fiz parte de nenhum tipo de cargo político ou de movimento político. Eu vim por pura e mera necessidade de termos uma representação boa para que possa, principalmente, brigar e lutar pela melhoria da saúde no nosso estado. É isso aí, parabéns, doutor Walid Calil, pela trajetória, pela dedicação à medicina, né, por tudo que faz. Claro, hoje abrilhantando aqui o nosso programa, né, de número 70. E, claro, eu tenho aqui no nosso roteiro aqui uma perguntinha bem, já assim, capciosa, talvez, para começar aqui com as perguntas após a apresentação do doutor, que é o seguinte, é, nós vamos falar, pessoal, vamos dividir em 2 blocos aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde do homem e depois, né, sobre a campanha política, sobre os projetos do Dr. Walid Calil, aqui também, que ele vai se apresentar. Mas é uma primeira pergunta aqui que volta para os homens, né, como ele falou no início aqui, que os homens se cuidam pouco, né, e foi essa a nossa chamada. É, sobre justamente essa questão. Opa, deixa eu pegar aqui, cadê? É, Estou encontrando aqui a pergunta, você não está aqui. O senhor possui a formação, né, experiência em urologia, urologia também? Também, Também, também. né? Cirurgia minimamente invasiva à saúde sexual. Como essas áreas se conectam, né? De forma, como que isso é conectado nesse processo todo? Bom, vamos lá. Primeiramente, depois que a gente forma como médico, que são 6 anos de graduação, você geralmente escolhe uma especialidade, uma área que você tem afinidade por ela, e eu sempre gostei da cirurgia, então eu fiz a residência em cirurgia geral, 2 anos de residência, mesmo hospital no qual eu formei, um hospital público, universitário, na Universidade Federal do Amazonas, onde eu fiz a minha formação, e depois eu entrei no Hospital Getúlio Vargas, que era o nosso hospital escola, um hospital público também, um hospital ligado à universidade. Depois disso, eu entrei para a residência de urologia, 3 anos, foi quando eu fui então para São Paulo e concluí a residência em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo, e aí também fiz o meu doutorado em tumores renais, uma técnica minimamente invasiva para tumores renais, onde lá mesmo aproveitei a oportunidade e fiz 2 fellowship, que a gente chama fellowship, que é como se fosse uma pós-graduação dentro da área de cirurgias minimamente invasivas e laparoscopia e ou uro-oncologia. Depois eu fui me aprofundar na andrologia, que é hoje o que eu exerço mais. São todas subespecialidades da urologia, tá? Então, assim, hoje a urologia tem vários segmentos. Apesar da gente sair com uma formação muito completa dentro da especialidade MOR, que é a urologia, que é uma especialidade cirúrgica, para quem não sabe, a urologia é a especialidade cirúrgica que cuida dos rins, ou seja, das glândulas adrenais. São 2 glândulas pequenininhas que ficam em cima dos rins, dali para baixo. Rins, ureteres, bexiga, aí no homem, próstata, testículos e pênis, tá? Nas mulheres, vai até a bexiga e uretra. No homem também inclui a uretra, pênis e testículos. Então, assim, a urologia, ela é uma cirurgia do aparelho gênito-urinário. Lembra que gênito urinário pode ser feminino e masculino, né? E o masculino é
o órgão reprodutor masculino, como eu falei, testículos, pênis e próstata faz parte do nosso aparelho reprodutor. Então, eu fui me aprofundando em cirurgias minimamente invasivas dos rins, da bexiga, das adrenais, da próstata, e isso me capacitou para, a partir daí, gostar mais da parte tecnológica, que é o que eu utilizo muito nas nossas cirurgias, nos nossos procedimentos, principalmente para esses órgãos, próstata e rins. Na andrologia, que é essa especialidade que cuida da parte sexual masculina e da parte da fertilidade, onde eu utilizo muito a reposição hormonal masculina, que é hoje uma das coisas que estão aí muito em evidência, entendeu, Cacá? Hoje muitos homens mostram que precisam da reposição, porque a partir dos 30 anos a gente começa a entrar em declínios hormonais, não só homens, homens e mulheres, mas aí a reposição hormonal masculina tem se mostrado cada vez mais importante para a melhora da qualidade de vida do homem e também para o seu desempenho, e não só o desempenho sexual, mas o desempenho cognitivo, o desempenho físico, o desempenho no trabalho, no lazer, no esporte. Então, a importância da andrologia hoje como especialidade, além de cuidar dessa parte de reposições hormonais, também vai de encontro com a parte de tratamento dos casos de infertilidade masculina, que é o que a gente vê crescendo cada dia mais. Então, ou seja, eu gosto muito dessas áreas, de cirurgias minimamente invasivas, cirurgias de próstata, cirurgias renais, e hoje me dedico muito ao estudo das reposições, dos tratamentos de reposição hormonal, dos tratamentos para disfunção erétil, para melhora da qualidade de vida sexual do homem, onde eu trouxe aparelhos, dispositivos que ajudam muito, colaboram muito na recuperação da ereção, tanto de homens que diminuíram essa qualidade da sua ereção por conta de uma doença como diabetes, uma doença como a hipertensão, ou por hábitos ou vícios como o tabagismo, que acabam comprometendo muito a qualidade da ereção do homem, como também aqueles que foram submetidos a cirurgias da próstata por conta do tratamento do câncer e que acabaram ficando impotentes. Então, hoje eu me dedico muito ao tratamento desses homens para recuperar a ereção deles. Maravilha, você que está aí, que não sabia, né, que está acompanhando, você que é do público aqui da Cacá TV, né, que assunto, né, esclarecedor. A gente sempre acredita que é educação, e aí nós vamos falar sobre uma questão voltada para isso, né, doutor? Que é, depois na questão cultural, né, do homem, mas assim, que problema da saúde masculina mais te chamou a atenção? E por que a urologia? Né, por que essa escolha? Né, tem alguma, né, o que foi que te despertou para essa escolha? Legal essa pergunta. Muito legal, vou te falar por quê. Vou contar um pouco da minha história. Quando eu estava terminando a cirurgia geral, eu ajudava muito meu finado ex-sogro, um homem que eu tenho um carinho muito grande, tive um amor muito grande por ele, que uma pessoa que me ajudou muito na minha formação, um cirurgião plástico de mãos cheias, e essa pessoa foi um grande professor na minha vida, na cirurgia plástica. E eu tinha uma queda muito grande pela cirurgia plástica, mas meu filho era pequeno, eu tinha acabado de ter o Enzo, meu filho mais velho, e eu e minha ex-esposa, mãe do Enzo, que é médica também, pediatra, tivemos uma dificuldade para sair para São Paulo naquela ocasião para fazer a nossa residência médica. E acabamos então fazendo a residência, iniciando a residência médica no nosso serviço, onde nós formamos, na Universidade Federal mesmo. E aí lá ficamos, porque tinha uma facilidade maior de cuidar do Enzo, que era pequenininho. E como não tinha cirurgia plástica e a cirurgia urológica, a residência de cirurgia urologia estava iniciando, eu fui o primeiro residente da cirurgia, da urologia, eu resolvi então concorrer à vaga da urologia, que foi concorrida com outros colegas, e eu fui aprovado, e eu fiquei então na urologia, que já tinha me despertado um certo interesse durante a graduação, durante a minha formação médica, porque é uma especialidade cirúrgica muito ampla, maior do que as outras.
maior do que, por exemplo, a cirurgia plástica, do que a cirurgia vascular, do que a cirurgia torácica, do que a cirurgia geral, do que a cirurgia do aparelho digestivo. A urologia é imensa, porque ela se subdivide em transplante renal, ela se subdivide em urologia feminina, se subdivide em uro-oncologia, que é o que eu tenho formação também num dos meus fellows, se subdivide em cirurgia pediátrica, né, na parte infantil, na cirurgia urológica infantil, e outras subespécies, cirurgia só de próstata, cirurgia só dos rins. Então, assim, você tem um leque muito grande dentro da urologia com vários procedimentos cirúrgicos. Isso faz muitos cirurgiões se apaixonar pela urologia, porque, como eu falei, não é uma especialidade que cuida só de homens. É uma especialidade que cuida de todo o trato gênito-urinário. Então, cirurgias do aparelho urinário é o urologista que põe a mão. Por exemplo, confunde às vezes o papel do nefrologista, que é o clínico, não é cirurgião, ele é um clínico que cuida dos rins. Por exemplo, paciente que entra em insuficiência renal por conta de alguma doença autoimune que gerou aquela insuficiência renal aguda, uma insuficiência renal crônica, onde esse paciente vai ter que ficar dependente da hemodiálise, é o nefrologista que cuida, não é o urologista. Já o transplante renal, é o urologista que realiza o transplante, mas quem cuida é o nefrologista. Porque esse paciente vai ter que fazer uso de imunossupressores, de drogas imunossupressoras para o resto da vida. Então, assim, a urologia me despertou então um certo interesse por ela ser uma área, uma especialidade cirúrgica que contemplava muitas cirurgias e ela ficou muito interessante por isso. E por isso ela desperta o interesse de vários outros cirurgiões. Maravilha, isso é bom que também, assim, a gente às vezes não sabe, né? Quem é leigo no assunto, a gente consegue entender agora quando é do urologista, que é de ambos, né? Então Sim. não é uma questão bem esclarecida. Então a gente está sempre trazendo isso aqui. E aí, doutor, falando sobre a questão, né, cultural, né? Que homem não chora, homem é forte, né? Toda essa coisa da masculinidade, né? Isso está fazendo mal aos homens, faz mal aos homens esse tipo de comportamento, essa questão cultural que nós vivenciamos hoje ainda? Só reforçando, o homem chora sim, o homem deve se expressar, ele tem que colocar os sentimentos dele para fora e com certeza ele tem que se cuidar. Porque se ele guardar todos os seus problemas para si, não dividir isso com ninguém, principalmente com um profissional da área da saúde, como seu médico, um psicólogo, com certeza os prejuízos que ele vai ter na vida dele, principalmente na sua saúde, podem ser muito grandes. Então é muito importante o homem de hoje lembrar que todos nós estamos sujeitos, expostos a sofrer doenças, problemas na nossa saúde, que precisam sim, com certeza, ser buscado auxílio, uma forma de você falar para alguém, principalmente para um profissional da área, para que esse problema não fique cada vez maior e mais difícil de ser resolvido lá na frente. Então, não tem essa de que homem não chora, homem é forte. O homem tem sim que expor todas as suas fraquezas, os seus problemas, lógico, para a pessoa certa. Isso você não pode abrir para qualquer um, né? A gente, como homem, como também as mulheres, eu acho que a gente não pode ficar expondo, abrindo nossa vida para qualquer pessoa que passa na rua, para qualquer pessoa que às vezes você não tem uma confiança, mas a gente tem que buscar um profissional sim para isso. Aí é a hora que a gente vai apontar quais são as fragilidades, os problemas que nós estamos tendo na nossa saúde, para que esse profissional possa imediatamente identificar e poder corrigir e melhorar para que você não tenha um desfecho ruim lá na frente. Mas isso está melhorando, tá? Antigamente era muito comum a gente usar esse termo e realmente os homens serem durões, né? Não buscavam ajuda, não buscavam um profissional da área de saúde. Mas eu quero falar para você que ainda pensa assim: abandone esse pensamento. Procure ajuda sempre que você vê que
você não está bem. Porque quanto antes a gente buscar esse auxílio, Cacá, mais fácil é de resolver o teu problema, de sanar todas essas fragilidades que o corpo vai apresentando, não só o corpo, mas a mente. Por isso a importância da saúde mental para o homem e para a mulher, mas é muito importante a gente conversar com as pessoas sim. Se abra. E hoje o que eu mais tenho é pacientes que se abrem com seus amigos, no seu núcleo de amizade, com pessoas que estão colaborando cada vez mais e falando para eles assim, olha, eu também passei por esse problema que você está passando, viu, Cacá? Eu conheço um médico, um profissional que pode te ajudar. É assim que eles chegam até mim. Muitos chegam até mim dessa maneira. Ou com as minhas maiores aliadas, que são as suas esposas, que são as suas mulheres, as suas parceiras. Graças a Deus nós temos as mulheres que são nossas grandes companheiras, nossas amigas, nossas principais aliadas, que chamam a atenção e falam: olha, você precisa de uma consulta, vou marcar uma consulta, e são elas que fazem isso. O homem ainda tem um pouco de Resistência. resistência em ele procurar, ele ir lá e marcar a sua consulta. A grande maioria ainda é feito pelas suas mulheres, suas parceiras. Mas a gente vê que tem mudado esse tipo de comportamento, esse perfil na nossa sociedade. Graças a Deus. E aí, pegando um gancho nessa questão, né, veio aí homem, né, procurar o médico. E a pergunta vai o seguinte agora, né, e com que idade, né, em média, o homem deve procurar o médico, deve procurar o acompanhamento, né, para a sua saúde, seja ela qual for, né, em geral, assim, que ele realmente precisa ter um acompanhamento mais de perto do profissional. Eu acho que desde sempre, desde criança, nós temos que criar o hábito de levar nossos filhos para fazer um acompanhamento regular ao médico desde criança. Você tem filhos? Tem. Tem. Você não teve o hábito de levar seus filhos desde pequenininho no pediatra para fazer Isso. o acompanhamento? Sim. Então, quando a criança entra naquela fase da puberdade, né, da pré-adolescência, da adolescência, é o momento da gente já começar a levar também no médico, principalmente ou no pediatra, e fazer uma transição para o médico urologista, porque, como eu falei, existe o urologista que cuida só de crianças, mas não precisa ser um urologista só de crianças, porque todos nós saímos com essa formação, mas é importante levar no urologista para ele já começar a fazer o acompanhamento do seu filho. As mães não levam as meninas na ginecologista Sim, desde sim. pequenininha, quando elas estão próximas de menstruar, ou quando tem a Nessa primeira. preparação toda, né? Isso, ou quando menstruam pela primeira vez, a mãe não leva lá na ginecologista para ela já poder fazer o acompanhamento. Então, eu acho que os meninos devem ser levados sim para o urologista para que comece o início desse acompanhamento desde essa fase, para ver se o órgão tá desenvolvendo de uma forma correta, adequada. Quantas crianças, adolescentes, jovens, eu já fiz o diagnóstico, por exemplo, de tumor de testículo, que é raro, mas pode acontecer, porque não foi o próprio adolescente, o próprio jovem, que identificou o problema através do exame, de um banho, onde ele notou um caroço no testículo, aí falou para o pai, opa, isso está errado, vamos procurar uma consulta com o urologista. Então, eu acho importante fazer isso já desde cedo, para que o médico tenha um padrão de exame, né, de um exame físico, para ver se está tudo bem com os testículos, se está tudo bem com o crescimento do pênis, se a parte hormonal dessa criança está desenvolvendo da forma correta, o crescimento desse jovem, desse adolescente, está dentro do padrão da normalidade. Isso é importante. E dar as primeiras orientações para esse menino que antes dele entrar na vida sexual, antes dele iniciar a vida sexual dele, ele possa estar bem orientado pelo médico para que ele não caia no risco de se contaminar com uma infecção sexualmente transmissível, que estão aí várias delas, sífilis, HIV, hepatites B, hepatite C, né? As famosas uretrites gonocócicas e não gonocócicas, a famosa gonorreia, o HPV. Hoje eu dei uma entrevista na rádio 101.3 com o Anderson lá da rádio Capital,
que foi muito interessante. Falamos hoje sobre câncer de pênis e o risco do HPV para o câncer de pênis, o risco do câncer de colo de útero com HPV nas meninas, a importância da vacinação dessa população de crianças que não iniciaram a vida sexual ainda, mas que estão entrando na puberdade, estão entrando na adolescência, para que elas sejam vacinadas e a gente possa futuramente, daqui a um tempo, erradicar o HPV, que é o papilomas vírus humano, muito envolvido, muito relacionado com o câncer de colo de útero nas mulheres e o câncer de pênis nos homens. Então, a importância de você iniciar o acompanhamento com o médico urologista, na minha concepção, é desde a fase da infância, da adolescência e início da fase adulta. Lógico, existe uma fase, Cacá, que é muito importante esse acompanhamento, que a gente considera a partir dos 40 anos para todo homem, por conta, a partir daí, iniciarmos o exame da próstata. Muitas vezes, não o exame físico, que é o famoso toque, que assusta muitos homens, causa muito tabu. Não há necessidade de eu iniciar com toque com um homem de 40 anos, mas pelo menos saber o histórico desse homem, saber se na família dele tem casos de câncer de próstata, avaliar se esse homem é um homem negro, ou branco, ou um índio, para eu tentar entender os riscos por questões Culturais. culturais e populacional do aumento para o câncer de próstata. Entender os hábitos alimentares desse homem que está envolvido, muitas vezes, com alguns outros tipos de câncer, não só o câncer de próstata. Homens que fumam, um risco elevadíssimo para câncer de bexiga, por exemplo. Já orientar esses homens para o cuidado, para o câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de esôfago e câncer de bexiga, principalmente. Então, eu acho que a partir dos 40 anos, todo homem deve escolher um médico urologista para iniciar seu acompanhamento. Isso não quer dizer que esse homem vai ter que fazer o toque, que não vai ter que ele fazer o exame da próstata. Não, calma. Agora, se ele teve um caso de câncer, um pai, um avô, um irmão muito próximo, parente de primeiro grau, que tiveram câncer, aí esse cuidado deve ser redobrado. Às vezes eu vou ter que iniciar sim, antes dos 50 anos, o exame da próstata, porque esse homem se encontra num grupo populacional com fator de risco aumentado para o câncer, mas não significa necessariamente que ele irá desenvolver câncer. Maravilha. Então ficou aí a dica, né? A questão da prevenção, o quanto é importante, né, dessa saúde preventiva. Eu ia fazer uma pergunta sobre próstata, mas o senhor já respondeu. Eu vou para a parte sexual para depois a gente entrar na parte política. Aqui bater um papo mais sobre esse assunto. Fique à vontade. Lembrando que eu sou o doutor Walid Khalil, sou médico. E eu vou te falar uma coisa, antes de falar em política. Opa, vamos lá. Se amanhã eu estiver político, eu continuarei sendo o doutor Walid Khalil. Eu faço até questão de ser chamado de doutor Walid Khalil ou Walid Khalil, como você quiser me chamar. Não precisa me chamar de deputado, não. Deputado é um cargo público que qualquer um de nós podemos ter e que só dura 4 anos. Eu sou o médico Walid Khalil, assim como você é o professor Kaká. Então, cada um de nós que temos a nossa profissão, que temos uma história dentro daquilo que nós nos propusemos fazer e nós gostamos de fazer com excelência e muito bem, tem que ser valorizado e a gente tem que levar para o resto da nossa vida. A outra parte que nós vamos falar aí, se você quiser realmente falar, é uma contribuição que nós vamos dar para a sociedade, que É um bônus a mais, é né? um bônus que qualquer um de nós temos que fazer, até porque política está presente em tudo na nossa vida. Você faz política aqui na sua casa, eu na minha, no meu consultório, em todo quanto é lugar é política, no meu meio de futebol, no meu meio da luta. Então, ou seja, em todos os lugares tem política na vida. O que nós vamos fazer é só complementar, vamos ajudar a sociedade de uma forma melhor. Só isso. Mas sou o médico, o doutor Walid Khalil, que vai estar sempre cuidando da saúde das pessoas. E é isso que me importa. E é isso que eu gosto de fazer. Maravilha, é bom ouvir isso, né? Porque a gente tem um propósito aqui de levar informação e educação, né? E com certeza é um conteúdo muito educativo para você, homem. A gente leva, né, desde para a galera, para o público
né, da adolescência aos pais, então, né, sempre tem gente assistindo aí. E o que é engraçado é que nós da KKTV, o nosso podcast, tem sempre um público aí que tem uma grande maioria de homens acima dos 35 anos, doutor. Então, Excelente. então é bom, né, já estarem atentos a essas dicas, essas informações, né? E aí falando de disfunção erétil, né? É apenas um problema sexual ou pode ser um sinal de outros problemas de saúde, né? Já que o senhor trabalha com essa parte também. Que pergunta excelente essa sua, hein? Isso é uma pergunta que poucos que nos entrevistam fazem. Poucos. Importantíssimo. A disfunção erétil, que nada mais é a dificuldade de ter ou manter uma boa ereção para um bom coito, para uma boa relação sexual, né? Que está envolvida, na grande maioria das vezes, com problemas que podem ser de origem orgânica ou psicológica, que a gente chama de psicogênica, tá? Com certeza está relacionado com outros problemas de saúde. Está sim e deve ser um alerta para muitos homens. Vamos lá. Essa dificuldade de ter ou manter uma boa ereção pode estar ligada a fatores orgânicos. Problemas de saúde como diabetes, hipertensão, obesidade, tabagismo, déficits hormonais, dislipidemia, colesterol, triglicerídeos muito alto e até mesmo o próprio envelhecimento. Esses problemas de saúde, principalmente os primeiros que eu citei, vamos lá, diabetes, hipertensão e tabagismo, tem uma influência muito grande, tem um peso muito grande na qualidade da ereção dos homens. Só você saber o seguinte, só você lembrar do seguinte, no cigarro, tem várias caixinhas de cigarro lá que está escrito, né? Sim, sim. Fumar causa o quê? Impotência Potência sexual. Tá escrito, tá avisado. Aí muitos pacientes meus falam, mas eu não compro aquela lá não, doutor. Eu compro aquele do câncer, eu compro aquele do pé. do entupimento das artérias, do DPOC, mas esse aí da impotência eu não compro, não. Esse eu não compro, então eu não vou ter esse problema. Então é uma brincadeira que eles fazem comigo, né? Mas assim, o cigarro é um dos grandes fatores de risco para impotência sexual. Como o cigarro é um fator de risco importantíssimo para quem? Infarto, derrame, né? Câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer de bexiga, câncer do aparelho digestivo. Então, o cigarro tá envolvido. Obstrução de vasos, de artérias dos membros inferiores, com risco, por exemplo, de uma obstrução arterial aguda, que a gente chama, ou oclusão arterial aguda, um risco altíssimo para amputação de membro, se não for tratada imediatamente. Então, assim, a disfunção erétil, que é um dos problemas que estão relacionados ao tabagismo, também é um sinal para muitos homens, quando ele começa a desenvolver a impotência, como alerta, por exemplo, um evento coronariano, um infarto, ou até mesmo um AVC, tá? Porque se a causa foi orgânica da impotência, é porque houve obstrução dessas pequenas artérias, desses pequenos vasos, causando, levando a diminuição do fluxo de sangue para dentro do pênis, já que ereção é sangue no pênis. Para o homem ter uma boa ereção, ele tem que ter uma boa circulação sanguínea, uma boa irrigação sanguínea dentro do órgão, e aí a importância, né, de estar livre desses outros problemas orgânicos, como eu falei, diabetes, hipertensão, tabagismo, dislipidemia, colesterol elevado, obesidade. Então, quanto menos problemas você trouxer para a sua vida, melhor vai ser a sua circulação sanguínea. A atividade física é muito importante, então o sedentarismo às vezes atrapalha muitos homens a ter um rendimento, uma qualidade de vida sexual. Então, assim, como fator orgânico, me chama a atenção para o risco de outras doenças, sim, tá, Cacá? Então é importante o homem entender que quando ele desenvolve um quadro de disfunção erétil, com certeza está sinalizando outros problemas na saúde dele também. Mas nós temos também a causa psicológica ou psicogênica, que está ligada ao quê? Ansiedade, depressão, medo, insegurança. Medo de quê? Qual que é o medo que o homem tem?
Então, eu ia fazer uma pergunta justamente sobre isso, sobre essa pressão social a respeito, né, dessa questão do homem, né, que ele tem que estar sempre sexualmente disponível, né? Então, acho que vai nessa direção a pergunta e o medo é esse. É, esse é um dos medos. É um medo de falhar na hora H. E se você vai para uma relação sexual, vamos falar o português claro aqui para todo mundo que está nos assistindo, que às vezes é esse linguajar que eles vão entender bem. É o medo de brochar. E se você vai com essa situação, com esse peso na sua consciência, né, com aquele medo de falhar, o que que vai acontecer? Vai falhar. Qualquer um de nós, eu, você, até o super-homem, até o super-herói vai falhar, qualquer um vai falhar, porque nós não estamos preparados para isso. Nossa mente, ela não admite a falha, não admite esse medo. O medo, ele é importante em algumas situações, onde ele evita, por exemplo, a gente de fazer algumas besteiras, algumas loucuras, só aí. Mas na cama, não. Você não pode ir para a cama com uma mulher, com uma parceria, com medo. Você tem que estar livre, né, de todo e qualquer tipo de preocupação com o resultado. Você tem que ir e se entregar para a relação sexual. Então, o homem tem que estar bem, ele tem que estar fortalecido. Então, a cabeça desse homem tem que estar boa. Ah, mas tem outros problemas externos que causam esse problema para o homem, diminuem a qualidade da sua da sua potência na hora na cama? Claro, se o homem está passando por problemas em casa, com saúde na família, problemas financeiros, problemas no trabalho, isso tudo vai abalar esse homem, né? Se ele está carregado de problemas, uma carga de estresse muito grande que faltou falar, além da ansiedade, da depressão, do medo, da insegurança, o estresse é um fator de peso muito grande. É um fator que realmente acaba desestabilizando muitos homens e gerando uma dificuldade de ter uma boa ereção. Então, isso tudo é importante a gente lembrar, principalmente para aquele homem jovem que não tem nenhum problema de saúde orgânico, que eu citei agora há pouco, e está passando por algum problema sexual, que não está tendo o desempenho, o rendimento que gostaria de ter, ou está falhando, como nós acabamos de falar. Então, isso está relacionado aos medos, às inseguranças que esse homem desenvolve ao longo da sua trajetória de vida, e isso vai piorando, vai se tornando uma bola de neve. E nós temos que ter mecanismos de tirar isso, de frear isso na cabeça, no psicológico desse homem, para que a gente possa fortalecer, melhorar cada vez mais a mente desses homens, deixá-los pessoas fortes, firmes, saudáveis psicologicamente, entendeu? E mostrar mais ainda para eles que ele não tem nenhum problema, você não tem nenhum problema de saúde, você não está sofrendo de nada. O que se instalou aí é temporário, é passageiro. Você não é esse problema. Você está passando por ele, mas você não é. Ele não te pertence. Tá aí, gente. E agora acho que uma pergunta interessante e importante também aqui, doutor Wagner, que é sobre medicamento, né? Porque a gente vê, inclusive na internet, nos memes, nas redes sociais, sobre alguns medicamentos para disfunção erétil, né? E muita gente usa sem orientação. É, é uma coisa legal, a gente sabe que medicamento nenhum deve ser sem orientação, né? Quais são os cuidados que se deve ter quanto a essa questão de medicamento para disfunção erétil? Então, tem que tomar muito cuidado com o uso e o abuso dessas medicações que existem hoje para o tratamento da disfunção erétil. O único que eu recomendo hoje é o Tadala 30.000. O único. O Tadala 30.000 ele vem para revolucionar hoje a saúde sexual dos nossos homens, principalmente aqui em Mato Grosso. Mas, brincadeira à parte, essas medicações elas vieram para revolucionar. Tadala, Viagra, falar o nome comercial, né? O Sim, sim. Tadalafila, o nome farmacêutico, desculpa. Tadalafila, Sildenafila, que é o famoso Cialis, Viagra, e tem outros no mercado, né? Os genéricos e tudo mais. São medicações desenvolvidas lá na década de 90 que vieram revolucionar a saúde sexual dos homens. Então, o problema sexual, na verdade, não a saúde, o problema sexual de muitos homens. Porque realmente foram medicações que foram capazes de devolver uma boa circulação sanguínea, porque eles são vasodilatadores,
tá? A função dessas medicações é dilatar as artérias para entrar mais sangue dentro do órgão. E aí, entrando mais sangue dentro do órgão, a gente consegue ter o que é para acontecer durante uma ereção normal, uma rigidez mais firme, mais forte. Então, a sildenafila, que é conhecida lá, que tem que dar jus, tem que dar nome aos bois mesmo, não Sim, adianta a gente sim. ficar escondendo. Famoso Viagra, né? Sildenafila, o azulzinho, o pessoal chama. E a Tadalafila, também lançada no mercado lá na década de 90 pelo nome de Cialis, que existe até hoje, né? Foi a precursora, que tem tanto de 5 miligramas como de 20. Essas medicações são revolucionárias no tratamento da disfunção, mas elas são paliativas. São medicações que elas vão melhorar a circulação sanguínea, vão fazer chegar mais sangue dentro do pênis, mas enquanto você estiver usando. Se você não estiver usando as medicações, vai voltar a ser como era antes. Se está ruim, vai continuar ruim. Só vai funcionar enquanto você tomar. E o que a gente tem que estudar, o que a gente tem que pesquisar, é qual é a causa do problema. E atingir a causa do problema. E a gente tem mecanismos para isso. Exames de sangue, exames de imagens, como ultrassom Doppler peniano, com teste de ereção farmacoinduzido. É um exame que eu faço na minha clínica, onde eu aplico uma injeçãozinha no pênis, provoco a ereção, e aí eu venho com um Doppler, ultrassom de alta qualidade, igual aquele que o pessoal faz na carótida, Sim. para ver se tem placas de gordura, placas calcificadas nas artérias que vão irrigar o cérebro, que são as famosas carótidas. Porque se tiver placa aqui nas carótidas, aumenta risco para quê? Do infarto, essa coisa toda, não. No coração, Ultrassom, né? infarto. No coração, infarto. Sim, Mas se for aqui nas artérias do pescoço, aumenta risco para quê? para descer. O AVC ou derrame, como as pessoas conhecem. Então, assim, o famoso AVC ou derrame isquêmico por falta de sangue. Então, se tem placa lá nas artérias cavernosas, nas artérias penianas, já obstruindo essas artérias, vai dificultar a entrada do sangue dentro do pênis. Isso eu consigo ver através desse exame que eu faço, que é chamado Doppler peniano. É um estudo que eu faço do pênis com ultrassom de alta qualidade, mas depois de produzir, de provocar uma ereção com um teste de ereção, para eu poder examinar, para ver como que está a circulação sanguínea nesse pênis. É para isso. Então, o Doppler é um exame para isso, tá? Bom, exames laboratoriais com dosagens hormonais são muito importantes também. São exames que a gente vai usar para poder fazer complementar os nossos estudos e poder dar um parecer melhor. Mas os usos dessas medicações realmente revolucionaram, só que o abuso delas tem que se tomar muito cuidado, porque hoje tem jovens fazendo uso para ter melhora de performance em academias, para ganhar mais gás, mais energia para treinar, porque melhora a circulação do sangue, melhora a distribuição do sangue nos vasos, porque ele é um vasodilatador, e isso faz com que ele tenha um desempenho melhor na musculação, no ganho de massa muscular. Eu não sou a favor, eu sou contra. Eu acho que essas medicações têm que ser utilizadas, usadas para pessoas que realmente precisam delas, para aquelas pessoas que realmente estão tendo uma dificuldade de ter uma boa ereção. Não deve ser usada de uma forma assim abusiva e sem uma orientação médica. Maravilha, tá aí o processo de conscientização, quanto é importante, né? E aí uma pergunta, doutor, que é o seguinte, né? Tem uma pergunta aqui, que é assim, qual o maior mito sobre a saúde sexual masculina que o senhor gostaria de desmentir hoje? Né? Porque com certeza deve ter alguns. Tem. Um dos maiores mitos que tem sobre a saúde sexual masculina é que a vasectomia pode levar à impotência sexual masculina. Isso é um mito. Então, a vasectomia, que é um procedimento que a gente usa para fazer o planejamento familiar dos casais, onde através dela a gente, né, faz com que esse homem não tenha mais o risco de engravidar sua parceira, sua esposa. É um procedimento muito realizado, né, por nós, urologistas, seguro para os homens e muito melhor do que submeter uma mulher a uma laqueadura de trompas. A vasectomia é feita a nível ambulatorial, com anestesia local, rápido, não tem dor, uma anestesia bem
de leve na pele do saco, um cortezinho de 1 centímetro, a gente pega o canalzinho, corta, amarra, devolve para dentro, dá um pontinho na pele, dois, depois vai tirar esse ponto ou não, dependendo do fio que a gente escolher, e vai embora para casa. Eu peço só para tomar alguns cuidados no dia seguinte, sem esforço físico, sem carregar peso, musculação, e fazer uma compressinha de gelo, e ela não afeta a potência sexual do homem. Esse é um dos maiores mitos que nós temos hoje em dia, é relacionado à vasectomia e impotência. Tá aí esclarecido, eu acho que essa é sempre uma dúvida, né, que paira aí sobre a mente masculina, sobre a questão da vasectomia, é, essa questão. E aí, voltando ao assunto da próstata, né, sobre informações e mitos, né, sobre a próstata, né, quando que o homem, acho que você falou mais ou menos aqui, que ele deve procurar aí a partir dos 40 anos, né? E para que serve a próstata? Para aqueles que não sabem, só sabem que tem que fazer o exame a partir dos 40. E qual que é a função dela? Para que serve? Por que essa necessidade que o homem precisa, né, cuidar tanto dessa parte que tanto se fala? A próstata é um órgão dentro do nosso aparelho reprodutor, bem abaixo da bexiga, que envolve uma porção da uretra, que é o canal do xixi. Tem mais ou menos o tamanho de uma noz, dessa que a gente come na época de Natal, ou de um limãozinho pequeno, um limão Tahiti pequeno. E ela tem como principal função a produção do líquido seminal, que é o líquido que vai proteger os espermatozoides que vêm do testículo, vai nutrir os espermatozoides e que também vai ser a forma de eu colocar para fora, né, do testículo os espermatozoides, porque quando o líquido seminal está ali protegendo o espermatozoide na hora do orgasmo, as vesículas seminais se contraem, que é onde elas ficam estocadas, ele se contrai, expulsa o líquido seminal, a vesícula, as duas vesículas expulsam esse líquido seminal junto com os espermatozoides que caem lá na uretra e aí é jogado para fora durante o orgasmo. Então, quando o homem está ejaculando, ele não está ejaculando só espermatozoide, ele está ejaculando líquido seminal, que é produzido pela próstata. Essa é a principal função da próstata: nutrir, conservar e também carrear os espermatozoides que vêm lá do testículo. A próstata é um órgão em nós homens mais acometido pelo câncer, infelizmente, essa é a triste notícia que nós temos. Um órgão difícil de ser diagnosticado, porque a localização da próstata é muito profunda dentro da pelve masculina, difícil de ser acessado, diferente, por exemplo, de um câncer de pele, que a hora que você começa a desenvolver, aparece. Diferente, por exemplo, é, de um câncer de intestino, que muitas vezes começa a dar sinais com sangramento nas fezes, um câncer de estômago, então, ou seja, é um câncer que está numa glândula pequenininha, que não dá sinais, não dá sintomas, que só é diagnosticado através do exame preventivo que é feito anualmente a partir dos 40 anos, para aqueles homens que têm um risco maior de desenvolver um caso de câncer de próstata, quando eles estão relacionados à cor. Homens negros têm uma chance maior, não me perguntem por que isso são, até hoje os estudos ainda não comprovaram por que os negros têm uma chance maior de desenvolver câncer de próstata, tá? Homens obesos, homens que têm uma dieta muito rica em gordura animal, tá? E, logicamente, aqueles que têm ou tiveram um parente de primeiro grau, pai, irmão ou até mesmo avô, que tiveram câncer de próstata, têm uma chance um pouco maior. Não quer dizer que eles irão desenvolver câncer na próstata, mas esses homens devem começar seu exame preventivo um pouco mais cedo. Aí a gente fala a partir dos 40 ou até 45 anos, iniciar esses exames preventivos. Recentemente, no ano passado, nós operamos um homem de 40 anos, hoje é um grande amigo, quero até mandar um abraço para ele, que está lá
numa cidade aqui, bem distante aqui, 1.000 quilômetros aqui de Cuiabá, né, no nortão de Mato Grosso, lá em Confresa, Aí tá longe. um paciente que ele descobriu um câncer de próstata aos 40 anos e hoje está curado, graças a Deus. Então, um abraço. Ele sabe quem eu estou falando, não vou citar nomes aqui. Se ele estiver nos assistindo através da nossa live que está acontecendo aqui pelo nosso Instagram, um abraço grande. Ele sabe quem é, eu não costumo falar, citar nome de pacientes, por questões de proteção de dados, né, por questões éticas, mas é importante mencionar esse caso, porque é um alerta para muitos homens, e ele não tem nenhum caso na família, ele foi o primeiro, tá? E Isso pode... jovem, né? Jovem, muito jovem. Então, a grande maioria dos homens tendem a desenvolver, não é isso é uma exceção, não é a realidade. A realidade é a partir dos 50, 60, até 70 anos de idade. Mas homens entre a quinta e sexta década de vida têm um risco um pouco maior. Por isso a importância de iniciar esse exame preventivo antes dos 50 anos. Essa é a nossa recomendação. O toque é um dos exames, faz parte da nossa propedêutica, porque através do toque eu consigo avaliar se tem algum caroço, algum nódulo endurecido na próstata, que irá me chamar a atenção e me fazer continuar atrás do diagnóstico, daí ele vai precisar fazer uma biópsia. Quem vai dar o laudo? Se tem ou não tem câncer na próstata, é a biópsia de próstata, que é um exame um pouco invasivo, mas que é importante e necessário para fechar o diagnóstico. Por mais que eu desconfie, Cacá, que na hora que eu examino um homem, através de um PSA elevado ou de um toque alterado, que ele possa ter um câncer na próstata, eu não posso dar essa notícia antes da biópsia. Eu vou falar, olha, fulano, o senhor vai precisar fazer uma biópsia e é ela que vai dizer para a gente se tem algum problema na sua próstata ou não. Até o momento é o que eu posso te dizer. Ah, doutor, mas o senhor tem alguma suspeita? Quando a suspeita é forte, eu falo, tenho. Encontrei um nódulo que não é normal, mas não se preocupe, vamos fazer a biópsia. Quando eu não tenho uma suspeita tão forte, quando o toque está normal e a alteração é só dada pelo PSA, falo, não, se acalme, vamos fazer a biópsia e quando vier o resultado a gente vai sentar e conversar de novo, mas não é para você ficar preocupado. Eu estou aqui do seu lado, o problema agora é meu, não é mais seu. E assim deve ser feito com todos os pacientes. A partir do momento que esse paciente chega até mim na minha clínica, no meu consultório, e vem revelar um problema onde ele está em dúvida sobre um problema de saúde, ainda mais um problema grave como esse, que é o diagnóstico de um câncer, esse problema deixa de ser desse paciente, ele passa a ser meu. A partir dali, tire toda a sobrecarga, toda essa carga negativa das suas costas, da sua cabeça, deixa, mas como que você vai fazer isso? Não tem como, o problema é meu. Sim, eu sei que é seu, sei, mas deixa eu te aliviar esse problema, vamos dividir ele comigo. É assim que eu costumo fazer. Maravilha, né? E aí a pergunta é justamente nesse caminho, né? O que é mais perigoso, o preconceito com o exame ou o medo do diagnóstico? Certo? Pergunta difícil, hein? Pergunta Hum, difícil. Eu acho que as duas acabam. Os homens têm, eu tenho uns amigos aí, eu tenho um em especial, que ele caga de medo, mas caga, ele não tem medo, ele caga de medo de ter qualquer problema de doença, principalmente um negócio desse aí. Ele sabe bem quem eu estou falando. Não é não? Você sabe de quem eu estou falando. Você sabe. Entendeu? Então, assim, mas isso não é um problema só dele, são vários que são assim, mas essa dificuldade. Então, esse amigo em especial, por exemplo, ele não tem medo de forma alguma de ser examinado, de fazer o seu preventivo. O medo dele é de receber um resultado negativo. E assim são muitos homens. Alguns têm esse problema do tabu com o toque, de fazer o exame da próstata, que não dura mais do que 4, 5 segundos e não vai mexer com nada da sua masculinidade. Não vai mexer, não vai alterar em nada. É um exame como se fazer um exame de garganta. É um exame como se um médico, um otorrino, vai fazer um exame de ouvido e colocar um otoscópio aqui. Um otorrino vai pedir para abrir sua garganta, vai meter uma espátula lá dentro na sua goela para poder examinar suas amígdalas. É mais um orifício. Nós estamos examinando. O toque é muito rápido, não é um exame que dói, não é um exame. Pode ser desconfortável para o homem? Claro, não estou falando que é gostoso. Eu estou dizendo que não vai atingir, não vai afetar em nada a nossa masculinidade. Então, por isso, esse tabu tem que ser quebrado. Os homens têm que perder
questão da vergonha de ser examinado, de fazer um exame de próstata. Isso não existe mais. Entendeu? Tem que ser diagnosticado, o exame tem que ser feito para fazer o diagnóstico. Ah, mas não tem outras técnicas hoje que substituem o toque? Tem técnicas que vão me ajudar. Mas quanto mais exames eu tiver para poder fechar um diagnóstico, melhor, mais dados eu vou ter para poder fechar o diagnóstico e salvar a vida desse paciente, tendo um diagnóstico precoce, onde a chance de cura do câncer aumenta em mais de 95%. É isso aí, gente. Agora eu quero chamar a atenção de você, que é homem, que está nos assistindo, que vai nos assistir, que já se inscreveu nos nossos canais aí, KKTV 85, que acompanha kktv.com.br, tem notícia, tem outros podcasts passando por lá. E claro, depois eu tocar, o Aline Calil vai deixar aqui também os endereços dele. Aqui você vai poder seguir ele também, se você não segue. Mas eu quero essa pergunta para você, homem, né, que está nos assistindo. O que você pode começar a mudar na sua vida a partir de hoje, a partir desse programa, né, para cuidar melhor da sua saúde? Né? O que você vai fazer a partir de hoje? Porque eu já estou refletindo aqui, tem muita coisa para melhorar, né, doutor? Com certeza. Todos nós temos muito a melhorar. E aí, aqui, já indo para fechar esse quadro aqui, sobre mitos e verdades. Nós temos algumas perguntas aqui, gostaria que o senhor respondesse para nós, né? Assim, rapidinho. O homem só precisa procurar o médico quando sente alguma coisa, é mito ou verdade? É mito? PSA alto significa câncer? Não, nem sempre. PSA alto pode ser prostatite também, principalmente na fase aguda. Prostatite é uma inflamação, uma infecção da próstata causada por uma bactéria que pode elevar bastante o PSA e confundir com a suspeita para um câncer. Problema de ereção é apenas psicológico? Não, como eu falei agora há pouco, o problema da ereção pode ser de causa psicológica, causa orgânica e também mista, as duas coisas, tanto psicológico quanto orgânico. Por exemplo, um paciente diabético que desenvolveu diabético de longa data, começou a ter problema na ereção, aí ele se fragilizou, isso começou a aumentar o medo, a insegurança dele de procurar sua parceira, vai virando uma bola de neve, esse fator psicológico começou a pesar tanto para esse homem que aí passou a ser mista. Então é psicológico, é orgânico, então virou mista. Testosterona baixa precisa ser, precisa de reposição sempre? Sim, testosterona baixa, principalmente no homem que já está numa fase adulta, que, entendeu, vem consecutivamente dosando os seus exames, se está vendo que a testosterona está ficando cada vez mais baixa, deve procurar o seu urologista para avaliar a necessidade da reposição hormonal, que é muito importante, porque testosterona para mim é vida. E o homem deve cuidar da saúde mental? Com certeza, todos nós devemos cuidar e nos preocupar com nossa saúde mental. Saúde mental faz parte do complexo saúde. Não é só a sua saúde física, saúde orgânica que é importante. A saúde mental, ela tem um poder tão grande quanto a sua saúde física. Então você tem que estar o tempo todo cuidando, assim como, na minha opinião, a nossa saúde espiritual e a nossa saúde financeira. A gente tem que estar atento a tudo isso. Maravilha. Gente, você acompanhou até agora aqui, né, o doutor Walid Calil falando sobre saúde, falando sobre a sua trajetória, que é muito importante, mas agora nós queremos saber como que um homem, né, que tem uma trajetória dessa, né, que cuida do conhecimento incrível sobre a saúde masculina, está cuidando de gente, essa transição para a política, ele que, né, se dispôs a ser candidato na eleição de 2026 a deputado, né, candidato a deputado, como que foi essa transição e por que esse chamado aí para a política, como que isso ocorreu, né, doutor? Cacá, eu vou te falar uma coisa, nem eu sei te responder isso aí. Eu vou começar dizendo o seguinte: eu dormi uma noite como nós todos dormimos aqui, em paz, com nossa cabecinha no travesseiro, depois de um dia inteiro de trabalho exaustivo. Fui para minha casa, deitei na minha cama com minha esposa, fiz a minha oração como faço todas as noites e acordo orando também todos os dias. E nesse dia que eu dormi normal, me preparando para o dia seguinte começar tudo de novo, eu tive um sonho
e acordei no outro dia só com a mensagem de Deus na minha cabeça dizendo o seguinte para mim: vai que eu te sustento. Só isso. Foi assim que aconteceu há exatamente 4 meses atrás. 4 meses atrás, quando eu tomei a decisão de e comecei a despertar o interesse, sem nunca ter pensado na política, em entrar em nenhum partido, em fazer parte da política, do processo político, eleitoral, muito menos, eu recebi um chamado, que para mim foi um chamado de Deus, e aceitei como missão, e é assim que eu estou tocando a minha vida, é assim que eu estou levando, e vou tentar fazer de tudo para que, da mesma forma como eu conduzo a minha vida pessoal, a minha vida profissional, eu possa estender para a política, onde eu possa fazer o bem para as pessoas, onde a gente possa praticar o melhor que a gente tem dentro de nós, dentro da nossa índole, dentro do nosso interior, dentro da nossa criação e da nossa formação. A criação que foi me dada pelos meus pais, a criação e a formação que foi me dada pelos meus professores, a quem tenho uma gratidão eterna também, assim como meu pai e minha mãe, que meu pai está no céu hoje, fazem exatamente 1 ano e 1 mês que eu perdi meu pai, e que não queria que eu entrasse na política, assim como meus irmãos, não, porque eu tenho uma carreira brilhante dentro da área médica, dentro da medicina. Graças a Deus, construí uma referência dentro da saúde, como médico, como profissional da saúde, mas vendo a necessidade de ocuparmos, de pessoas do bem, de pessoas boas, ocuparem cargos políticos para que eles possam fazer de uma forma muito maior, de uma forma mais ampla, pela sociedade, pela população, o que só um político tem na mão esse poder de fazer, eu resolvi entrar na vida pública como candidato a deputado estadual para tentar fazer pela minha comunidade, pela nossa sociedade, pela população de Mato Grosso, o que eu sei fazer de melhor: cuidar da saúde das pessoas. E eu estou indo hoje para a vida pública, para a política, justamente com esse único e apenas esse único intuito. A minha missão é essa. Eu não tenho outra outro motivo para entrar na vida política, na vida pública, a não ser cuidar da nossa sociedade, fazer o que eu sei fazer de melhor, que é saúde, e promover essa saúde de uma forma mais ampla, levar ela para todo o nosso estado, cuidar da saúde de cada mato-grossense que precisam da gente. Então, por isso, hoje, eu sou candidato a deputado estadual para trazer os meus conhecimentos como médico, como cidadão como você, Cacá, como pessoas que sabem onde a gente pode melhorar, o que uma pessoa do bem pode fazer na política para melhorar a qualidade dela também. E também com outro intuito: incentivar pessoas como vocês, pessoas do bem, pessoas boas, a entrarem nesse processo para que a gente possa agora, a partir de agora, transformar de verdade a política no nosso país. Para que realmente as pessoas compromissadas com os outros, com a sociedade, não apenas com eles próprios ou com um grupo pequeno, tomem conta da gente. Para que as pessoas sérias, pessoas boas, possam ocupar essas cadeiras, esses lugares e realmente desempenhar o papel que um político deve fazer quando ele é eleito pelo povo. Só isso. Maravilha, a gente está aí conhecendo um pouquinho do Dr. Walid Khalil sobre a política, né? Com certeza a bandeira do senhor é a saúde, né, na política, né? Vai encabeçar sobre esses temas. Mas dentro da Assembleia, né, e sendo eleito, que projetos o senhor já pensa, né, lá a partir de 2027 para a população mato-grossense, né? Já tem algo em vista, né? A gente sabe que é uma carência muito grande aí no nosso estado, é enorme, é quase que maior do que muitos países, né? E necessita muito, tem muita população carente, apesar de ser um estado rico, mas tem uma população carente, e a saúde é sempre uma coisa que pega bastante, né? Que projeto o senhor tem assim em mente para a saúde? O senhor pensa
né? Até acontecer é outra história, mas o que o senhor pensa para a saúde do povo mato-grossense? Temos vários projetos, né? Faz parte da nossa plataforma vários projetos dentro da saúde, como você falou, a minha bandeira principal é a saúde. Eu vou brigar muito pela saúde, vai ser por ela que eu vou ser o meu maior. Essa é a minha bandeira maior, então é o que eu vou defender com garras e dentes, porque é ali que eu conheço muito bem. Como cidadão, logicamente, nós vamos brigar pela educação, tentar trazer projetos, aprovar leis que possam contemplar melhor a educação, principalmente estudo integral para a nossa população, creches também para aquelas mães que precisam trabalhar um terceiro turno, então a gente precisa ter, porque muitas mulheres que trabalham, por exemplo, até 10 horas da noite no supermercado, muitas vezes não podem aceitar um emprego como esse, porque não tem com quem deixar seus filhos. Porque a pessoa com quem ela conta ali, ou a creche que fica só durante o dia, fecha, ela tem que ir lá buscar. Ela não pode aceitar um turno daquele que começa, por exemplo, às 16 horas, termina às 22. Entendeu, Cacá? Você não Então, tem uma assim, rede de apoio? Não tem essa. não temos. Então, nós temos que pensar nessas mulheres que precisam, mulheres solteiras, mães sozinhas, solteiras, que precisam desse amparo. Então, na educação, nós temos projetos interessantes, na segurança pública também, no desenvolvimento e na geração de emprego do Estado, temos projetos que estão na nossa plataforma. Mas eu vou falar da minha bandeira principal, que é a saúde. Opa! Na saúde, uma das principais formas que a gente vai atuar é a descentralização da saúde da capital. Nosso projeto é, junto com o nosso governador eleito, levar saúde para todo o estado de Mato Grosso, aumentar o acesso da população nos lugares mais distantes. Mato Grosso é um estado continental, onde nós temos cidades distantes da capital aqui a mais de 1.000 quilômetros de distância. Então, como é que eu tenho que acabar com a ambulancioterapia? Nós temos que levar esse médico, nós temos que levar as especialidades para centros, para núcleos, entendeu? Para polos de saúde desses municípios, porque são, né? Se a gente for comparar hoje Mato Grosso com alguns estados, como Minas Gerais, entendeu? São Paulo, Rio de Janeiro, que tem Minas tem, se eu não me engano, mais de 600 municípios. Então, nós temos só 142, você imagina o tamanho do município, o tamanho do nosso estado, né? Enorme, com só 142 municípios. Mas vamos lá, nós vamos descentralizar a saúde, levando profissionais e especialistas para o interior. É uma das formas. Nós temos que, nós temos que dar mais transparência às filas. Existem pessoas que estão me ligando, mandando mensagem nas nossas redes sociais, no nosso telefone, Cacá, falando que estão na fila de um exame há mais de 2 anos, na fila para uma cirurgia há mais de 3 anos. Isso é inadmissível. Você imagina um paciente com uma suspeita de um câncer numa fila há mais de 6 meses? Acabou, esse paciente vai perder a chance de cura. Esse paciente vai morrer pelo câncer. Então, nós temos que melhorar o atendimento para essa população. Nós temos que dar mais transparência e mais celeridade, tratar as filas com seriedade. O paciente, quando ele é colocado na fila, ele tem que saber sua posição e como essa fila está andando. Isso é importantíssimo. E ele não deve esperar tanto tempo por uma consulta, muito menos por um exame ou até mesmo por uma cirurgia. Isso não pode acontecer. Pode ter fila? Pode, porque nós estamos falando na população, na maior população do estado, que é a população dependente do serviço público. Uma parcela muito pequena da população tem acesso a convênios de saúde ou médicos privados, a medicina privada. A grande imensa maioria depende do Sistema Único de Saúde, do famoso SUS, da saúde pública. Então eu tenho que dar atenção a essa população que precisa e que necessita. Então a gente tem que levar saúde para toda a população do nosso estado. Então, outra coisa que me fere muito, o transplante renal. Tem 18 anos que eu voltei para Mato Grosso, depois da minha formação toda. Tem 18 anos que eu estou aqui em Cuiabá. Até hoje o transplante engatinha. Eu saí do maior serviço de transplante da América do Sul e um dos maiores serviços de transplante do mundo, Hospital do Rio Hipertensão, lá em São Paulo. É um dos maiores no mundo. Em São Paulo funciona muito bem.
Nós não somos uma unha de um dedinho perto do Hospital do Rim, hipertensão. Isso é uma vergonha para um estado rico como Mato Grosso, onde deveria estar com transplante. Tudo bem, não fazemos transplante de coração, que é um transplante mais que um transplante um pouco mais Exige mais, complexo, né? né? Que é o nível de complexidade é maior. Mas, poxa, transplante de rim, que é da minha especialidade, quando eu saí e fiz vários, era para estar aqui, nós não tinha, era para ter fila, mas não era para ter fila em Mato Grosso para transplante renal. Como não tem mais fila para transplante de córnea, graças a Deus. Mas é só um tipo de transplante. Aí nós estamos falando rim, fígado, pulmão, entendeu? Não era para a gente estar desenvolvendo pâncreas, entendeu? Ou seja, o transplante de órgãos aqui em Mato Grosso, órgãos e tecidos, era para estar lá na frente de muitos estados, principalmente estados como estados do Nordeste, que a gente perde hoje em dia. Então é uma vergonha. Isso vai ser uma das prioridades para mim na minha plataforma. O transplante tem que ser priorizado. E eu tenho várias outras é, propostas dentro do nosso mandato que nós vamos desenvolver projetos, leis e estabelecer também recursos, como as famosas emendas parlamentares, para que sejam contemplados e que essa população realmente seja assistida da forma que ela necessita. Doutor, o senhor falou uma questão interessante sobre a descentralização do serviço de saúde, né? A gente sabe que a capital acaba, né, recebendo, inclusive, de outros estados aqui, Até da Bolívia, até de até outros de outros países. países, né? Isso é uma realidade que nós temos aqui. Esse processo de descentralização do serviço público de saúde, o senhor também atua no SUS, conforme o senhor falou no início do nosso Sim, bate-papo aqui, desde é, sempre, desde a minha formação profissional. é, o que que a Assembleia Legislativa, o senhor já deve estar na sua plataforma colocando sobre isso, sobre esse processo de descentralização. A gente sabe que tem algumas criações de alguns hospitais regionais, tal, pelo Estado, tem agora o Hospital Central no Estado. E, ao mesmo tempo, uma outra questão que, recentemente, eu estive no HMC com uma pessoa, e especialista, ortopedia, um exemplo, que a pessoa chega lá com o problema, está com o joelho deslocado, tal, faz um raio-x, tal, o médico olha, e manda agendar novamente, procurar para daqui 2, 3 meses esse agendamento. Né? Isso falou a questão da fila. E aí a questão de especialistas em Cuiabá e Mato Grosso, né? A carência desses profissionais. O que fazer, né, para que projetos, coisas para que atraia esses profissionais, ou se tem, eles estarem disponíveis no serviço público. Existem muitos profissionais e muitos profissionais bons, de excelente qualidade. Mato Grosso nós temos profissionais de altíssima qualidade para atender nossa população em todas as especialidades médicas. Tá? Aqui não falta profissional de qualidade, graças a Deus. Eu conheço muito bem a saúde. O que falta é gestão. O que vai falta hoje em dia é melhorar o serviço de gestão e fazer com que esses profissionais estejam em serviços, entendeu? Onde a gente possa realmente fazer com que a demanda seja atendida de uma forma mais ampla, para que a população não fique esperando tanto tempo assim, porque estrutura hospitalar nós já temos o bastante aqui dentro. O que tem que se fazer é realmente aumentar a entrega desses serviços, entendeu? E concentrar aqueles onde há os gargalos, por exemplo, se você está falando que na ortopedia, entendeu? Chega lá na HMC, um paciente com um joelho deslocado, entendeu? E precisa de um atendimento, de uma cirurgia, e para uma consulta ou para um exame específico, ele vai levar 2, 3 meses. Nós temos que criar serviços específicos, entendeu? Eu acho que, no máximo, aumentar os ambulatórios para desafogar aonde realmente está tendo um número maior de procura. E isso tem mecanismo de fazer, porque já basicamente a ortopedia se faz em quase todos os hospitais aqui hoje. O grande problema é a gente também atuar na prevenção do problema. A gente sabe que a maioria dos pacientes que desenvolvem algum problema ortopédico está relacionado ao quê? Ao trânsito, ao trauma. E isso está onde? Está na rua.
onde a gente pode, através Educação no trânsito, né? de educação, de serviços de educação da população, entendeu? De um melhor preparo dos nossos motoristas, dos nossos motociclistas, ter mais atenção, maior fiscalização para que essa população realmente diminua esse número exagerado de acidentes aí e sequelas principalmente, que acaba deixando muitos trabalhadores fora do mercado. Hoje, quantos trabalham em cima de uma moto como entregadores? Você imagina um homem desse aí, que está em cima de uma moto fazendo entrega hoje, se acidenta, ficar 3, 4, 5 meses e ele não tem auxílio nenhum, não tem amparo nenhum. Muitas vezes são trabalhadores informais, eles não são CLTs, não são pessoas que têm um emprego com seguro. Então, você imagina um profissional desse fora do mercado de trabalho, é a família que depende dele, é a família que vai padecer, é os filhos, a mulher e ele mais ainda, né? Isso leva esses homens a problemas de depressão e um monte de série de problemas por conta desse afastamento, perdendo sua renda, perdendo muitas vezes até a dignidade. Então, ou seja, são várias frentes que nós vamos ter que atuar. Como eu falei para você, existem vários gargalos onde nós vamos fazer um levantamento, nós vamos estudar e trazer soluções. Os problemas não vão parar de existir. Eu vou ter soluções para eles. Esse é o nosso propósito, trazer soluções para o problema da saúde de Mato Grosso. Problemas nunca deixarão de existir. A gente vai estar com uma equipe muito boa, com toda a experiência que eu carrego dentro do serviço público de saúde, mais a minha como profissional da saúde também, e cidadão, buscar soluções para todos esses problemas que eu falei para vocês, citei, onde é possível sim a gente diminuir muito através de contratação de equipes e às vezes, muitas vezes até terceirizando hospitais que estão ociosos, profissionais de serviços ociosos dentro do estado, que às vezes com uma tabela diferenciada do que o SUS paga, que o Mato Grosso tem condições de fazer isso, será atrativo para muitos hospitais pequenos, por exemplo, seria uma solução. Onde eu conseguiria abrir um ambulatório desse, um hospital privado, pagando uma tabela diferenciada do que a vergonhosa consulta do SUS, que é R$ 10, pagar um valor onde seria digno para o médico, um profissional da saúde atender e resolver o problema desse paciente. Às vezes não preciso nem fazer aqueles famosos mutirões de cirurgia. Não vai nem haver necessidade disso. É só terceirizar. Entendeu? O que o Estado não tiver pronto através de profissionais concursados ou contratados, a gente terceiriza. Simples assim. E pode ter certeza. Com um crescente número de profissionais hoje na área de saúde, em todas as áreas da saúde, principalmente com tanto de escola médica que explodiu aí, não vai faltar médico que queira trabalhar e desafogar essa fila que está aí, não. Você pode ter certeza. Agora, nós temos maneira de fazer isso. É isso aí, gente. Estamos caminhando para o final. E eu tenho uma pergunta aqui, importante, porque política também precisa ser feita com responsabilidade. E o eleitor, né, o cidadão, também está cansado da briga política, da política vazia. Né, e o doutor Walid Kalil se apresenta, né, como uma alternativa no meio. E eu faço uma pergunta o seguinte, porque o cidadão ele não quer saber o partido, muitas vezes, não quer saber o lado político, ele quer o seu serviço, o serviço que a Constituição garante, que é direito dele. Né? E como que o senhor, né, pretende realizar isso, né, independente de lados políticos, que tudo pode acontecer na política? Como o senhor enxerga isso, como o senhor analisa, né, para o eleitor saber, né, o que o senhor pensa a respeito dessas situações? Claro, todo mundo precisa de um partido para se eleger, é o processo natural, mas o que é prioridade? Né? É o cidadão. Como o senhor avalia essas situações? Trabalhando. Fazer o que todo mundo deve fazer quando chega lá. Trabalhar pela sociedade. Trabalhar por todos os eleitores e pelos que elegeram e que não elegeram ele também. Pelos 3 milhões e tantos mil habitantes de Mato Grosso hoje. Então, qualquer um de nós que chegar numa posição dessa, a única maneira que você tem de fazer mudar isso aí é trabalhar de uma forma séria, honesta e transparente. Assim vai ser o nosso mandato. Nós, como deputado estadual, nós vamos fazer o que o papel de um deputado tem que ser feito e não ficar brigando e atrapalhando vida de governador de forma alguma.
Você tem que estar do lado do governador, mesmo que muitas vezes é contrário ao seu grupo político. Você tem que esquecer essas diferenças, porque quem precisa é a população. Quem vai ganhar e não pode perder é a população. Só que o problema é que as pessoas pensam somente nelas e no grupo delas. Por isso muitas coisas não andam, não acontecem. Porque aí fica querendo o quê? A briga, o confronto, para ver se ganha mais um cargo ali, outro acolá. Se o governador vai dar mais uma secretaria, vai dar mais emprego, vai alojar mais o grupo daquele deputado dentro do Estado, isso fazendo com que a gente incha cada vez mais o Estado e nós temos que desafogar o Estado. O que nós temos que fazer é trabalhar, fazer o papel que um deputado tem que fazer, fiscalizar as ações do governo e auxiliar o governo com as emendas que ele tem hoje a levar o que a população precisa. Se 50% das emendas hoje obrigatoriamente têm que ser aplicadas na saúde, vamos aplicar de uma maneira correta. Não é possível ainda, com todo o recurso, com todo o dinheiro que o Estado tem, que ele arrecada, a gente ainda ter pessoas sofrendo, como você falou e como eu citei aqui, na fila de um exame, na fila de uma consulta e pior, na fila de uma cirurgia. Não conseguem ter acesso. Isso é inadmissível. Nós temos que trabalhar, Cacá. É só isso. Fazer o papel que um cidadão, que um político se dispôs a fazer pelo povo. Se ele foi eleito para trabalhar pelo povo, e são só 4 anos. É isso que nós temos que fazer. Você foi colocado ali naquele lugar para fazer pelo povo que te elegeu ali. E eles só fazem por eles e por mais ninguém. Em segundo, terceiro, sei lá, que plano fica o povo. Só que as pessoas têm que entender isso e que tem que dar um basta nisso nas urnas. Dia 4 de outubro é a sua oportunidade de acabar com isso. Escolha bem, escolha certo quem vai comandar a sua vida, quem vai dar as cartas na sua vida pelos próximos 4 anos. Porque a sua escolha vai fazer você pagar, eu pagar, ele pagar, nossos filhos e nosso futuro pagar pela sua escolha errada. Então, pense bem, avalie bem quem merece estar lá te representando. Eu acho que é isso que nós temos que fazer. Botar a mão na consciência e começar a mudar nossa forma de apertar o botão e ser mais com a razão do que com a emoção. Não sejam emotivos, sejam racionais, escolham aquele representante que realmente vai buscar melhorias pela sociedade, pela comunidade, não num projeto particular só seu, eleitor, ou só de um grupinho. Alguém tem que representar todos nós. E é isso que nós vamos fazer, representar a maioria, representar todos que precisam de representatividade, que é a população inteira de Mato Grosso. Maravilha, gente. Estamos chegando ao final aqui, mas antes disso, nós temos aquele bate-bola rapidinho, doutor, para liberar o senhor. Vamos lá. Aqui é o seguinte, né? Vamos lá, então. A primeira questão é uma prioridade. Uma prioridade? Isso. Saúde. Um problema de Mato Grosso. Eu acho que é educação. Uma mudança urgente na saúde. Uma mudança urgente é transparência e melhor gestão. Uma qualidade política que o político precisa ter. Uma qualidade, na verdade, né? Que o político precisa ter. Eu vou falar a principal. Honestidade. Acabar com a corrupção. O nosso projeto é acabar com a corrupção. Isso tem que acabar. Chega de corrupção. Isso sangra o nosso país, sangra a sociedade. Por isso a sociedade não sobra nada. A corrupção é tão grande, por isso que não tem dinheiro para poder aplicar da forma correta os recursos. O dinheiro tem. O problema é que ele Se perde no se meio. perde no meio da corrupção. E um erro que um político não pode cometer. Esquecer da sua principal função pela qual ele foi eleito. Cuidar do seu povo. Saúde pública em uma palavra. Dr. Walid Calil, a receita certa. Ah, falei uma frase, desculpa. Tudo Em uma palavra, saúde pública em uma palavra.
é, prioridade. E agora, então, Mato Grosso em uma palavra. Mato Grosso, em uma palavra, eu diria que sonho. É o sonho de fazer esse estado ser o maior estado do nosso país. E agora, por que o eleitor mato-grossense deve conhecer o Alide Calil? Porque eu estou abrindo mão de muita coisa na minha vida, principalmente me expondo, como muitos não queriam, principalmente a minha família, meus pacientes, meus amigos, minha mulher, meus filhos, meus irmãos tentaram me demover desse projeto, mas eu falei que o projeto não era meu, o projeto era de Deus. O propósito é um só: fazer o bem. E é com ele que eu estou seguindo adiante, é com ele que eu quero chegar lá e fazer com que tudo que eu sonho hoje possa, pelo menos, ter a chance de se realizar. Então, por isso o motivo, Dr. Walid Khalil, médico que já cuida de tanta gente, hoje quer cuidar da sua vida também, lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, porque eu sei que eu vou ter uma forma muito mais fácil de fazer isso pela nossa população, Cacá. É através de um mandato, é através da política. E a política de Aristóteles, de Platão, é a política que tem que ser feita da maneira certa, a política do Daquele. bem. Né? E você, como um grande historiador, um professor de história, sabe muito bem do que eu estou falando. Então é isso que a gente quer trazer. A gente quer remeter aos nossos princípios, desde a idade antiga, da Idade Média, onde os maiores pensadores, filósofos tentaram nos instruir e nos mostrar como deve ser feita a política. E é neles que eu me inspiro. Parabéns, doutor Alide Calil. Estamos chegando ao final e hoje, né, claro, começamos falando de saúde masculina e terminamos falando de cidadania e política. Porque, no fundo, né, as duas coisas existem, né, existem conexões entre elas, e tanto é que o nosso programa é Educacá e Conexões, né, aqui na Cacá TV. Cuidar das pessoas também é responsabilidade pública. Né? E agora, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para o público, né, para todos aí, deixasse o seu número, né, deixasse também, tem um programa de televisão que as pessoas também possam acompanhar, né, onde encontrar o Dr. Alide Calil, claro, além da sua plataforma, né, das suas propostas que foram colocadas aqui, né, desse bate-papo maravilhoso. Se eu deixar essa mensagem para o público aí da Cacá TV, né, a todos que nos acompanham e que vão nos acompanhar. Bom, quero agradecer você pela oportunidade desse bate-papo interessantíssimo e muito proveitoso. Eu adoro isso aí, eu faço isso há 8 anos no meu programa, lá na TV Mato Grosso, no canal 27.1, todas as terças-feiras, 19h30, mas agora nós estamos afastados por conta da lei eleitoral. Ela proíbe que um apresentador de TV continue o programa durante o período eleitoral, 3 meses antes ele tem que se afastar. Então eu volto só depois das eleições, fazendo o que eu gosto de fazer muito, que é essa comunicação que nós estamos fazendo hoje aqui, levando mais saúde, mais informações, principalmente para todos os nossos telespectadores, seguidores, no qual nós temos o nosso canal no YouTube também, Dr. Walid Khalil, o nosso canal está no Spotify também, então você pode nos acompanhar no YouTube, no Spotify, no nosso Instagram, Dr. Walid Khalil, com W, D-R-W-A-L-I-D. A hora que você digitar lá no Instagram, D-R-W-A-L-I-D, já vai aparecer Dr. Walid Khalil, você vai seguir a gente lá e nos conhecer melhor. E é também através do nosso site político agora, que é o site da campanha Médico Walid Khalil. Esse é o nosso nome eleitoral hoje, Médico Walid Khalil, e o nosso número é 30.000 ou 30000, tá? Como o número que nós estamos usando para as eleições para o cargo de deputado estadual para o Mato Grosso. Então, não se esqueça, Dr. Walid Khalil, ou Médico Walid Khalil, como vai ser o nosso nome de urna, e o nosso número é 30.000, 30000. Maravilha, gente. Então, olha só, né? Cuidar da saúde não diminui ninguém, procurar ajuda não é fraqueza, prevenção também é uma forma de coragem.
Eu quero agradecer ao doutor Arid Kalil, a Leia Santos, que intermediou essa vida dele até aqui, era para ter sido a semana passada, e acabou que não ocorreu, né? E assim, a gratidão a ele por vir participar, por enriquecer a nossa proposta. É sempre bom a gente trazer pessoas da tipo do doutor Arid Kalil. E você que está nos acompanhando aqui na KKTV 85 no YouTube, kktv.com.br é o nosso site, e do KKTV no Instagram. Não esqueça, nós estamos gravando uma série explicando as eleições 2026, como que funciona, está lá a série Quem Quer Ser Presidente. Nós estamos falando de todos os candidatos à presidência. Lembrando que nós não estamos pedindo voto para nenhum candidato, nós estamos apresentando as propostas, né? Aqui não quer dizer se é boa ou se é ruim, nós estamos apenas apresentando para que o eleitor possa decidir melhor o seu candidato. Desejo sucesso ao doutor Arid Kalil nesse processo eleitoral, né, que ele tenha êxito, né, muito sucesso e, claro, né, um excelente profissional que nos enriqueceu nessa noite. Muito obrigado, doutor. Obrigado, Cacá. Obrigado a todos os seus telespectadores e aos nossos que estão nos acompanhando na nossa live ali direto no Instagram. Isso aí. É isso aí, gente. Então, tchau, tchau, abraço e até lá. Obrigado, pessoal.